aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez a gente vai usar o conceito de aceleração para continuar analisando o movimento de um corpo. Então, como a gente introduziu o conceito na última aula de velocidade, como a variação da posição conforme o tempo passa, e a gente teve o conceito de velocidade média, mas também de velocidade instantânea, agora a gente vai ver os aspectos que envolvem o conceito de variação na velocidade, ou seja, o que a gente chama de aceleração. Então, toda vez que a velocidade de um objeto, de um corpo, ele varia, significa que ele foi acelerado, né? Que houve aceleração ou que ele foi acelerado. Então, para fins de movimento ao longo de um eixo X, que é o que a gente está usando como ferramenta de referência para medir os deslocamentos, né? Para determinar os deslocamentos, a gente tem o conceito de aceleração média como sendo a variação na velocidade conforme o tempo passa. Então a gente pega velocidade final menos a inicial, dividido por tempo final menos inicial. Esse é o conceito de média, porque a gente só está pegando dois pontos do movimento. A gente não está pegando um único instante. Por outro lado, quando a gente analisa um instante, a gente já está vendo o limite em que o intervalo de tempo tende a zero. E aí a gente tem o conceito de derivada. Então, a aceleração é a derivada da velocidade conforme o tempo passa. Então, como eu expliquei na aula anterior para vocês, se vocês não entendem o conceito de derivada integral, eu tenho uma aula que é um resumo bem prático e objetivo do que vocês precisam saber sobre derivada integral para poder entender esses conceitos de física. E é muito importante que vocês entendam derivada integral, pelo menos dessa forma prática e aplicada, né? Não necessariamente toda aquela definição axiomática, como a gente chega nos conceitos, mas a aplicação prática para a gente poder seguir nos conceitos de física. Beleza? Então, dá uma olhadinha na aula se vocês ainda não olharam. Então, o conceito de aceleração, a gente vai ter que entender ele como a derivada da velocidade conforme o tempo passa. Beleza? Como a velocidade também é considerada, é dada pela derivada da posição conforme o tempo passa, no fundo a aceleração ela é a derivada da posição, ou o que a gente chama de derivada segunda. Na prática, a gente faz a derivada duas vezes. A gente deriva a primeira função, posição, e aí o resultado a gente aplica a derivada de novo. É o que a gente chama de derivada segunda, ok? Então, o efeito da aceleração é esse, ó. Imagine aqui, ó, aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa que está parada, então ela está de forma confortável, e aí quando ela é acelerada por uma questão de inércia, depois a gente vai ver as leis de Newton, ela sente o que? O corpo indo para trás, o banco dela é acelerado, ela sente o corpo dela tende a manter a posição, ela vai para trás, né? E quando é desacelerado, então o banco para e o corpo tende a manter o movimento. Então esse é o efeito da desaceleração. Quando a gente está no carro dirigindo, a gente sente isso. Claro que aqui está exagerado, né? Mas quando a gente está no carro e acelera, o que a gente sente? A gente gruda no banco. Quando a gente freia, a gente é jogado para frente. Então esse é o efeito da aceleração, uma consequência da inércia, né? Da tendência dos corpos em permanecer no seu estado de movimento. Como a aceleração ela é uma grandeza vetorial, a gente vai ter que considerar a direção e sentido dela. No caso, a gente está olhando movimentos unidimensionais, então é só no eixo X, e o sentido vai ser o seguinte, ó. O sinal é positivo para indicar o sentido da variação da velocidade em relação ao eixo X positivo. Então, o eixo X positivo para lá, né? Então, se a variação da velocidade é naquele sentido, a aceleração é positiva. Se a variação da velocidade é nesse sentido negativo do eixo X, então aqui é o eixo X, é o nosso referencial. Então, X positivo para lá, né? Se a aceleração é naquele sentido, então a gente tem uma aceleração. Se o sinal for negativo, significa que a aceleração é no sentido oposto, ou seja, a variação da velocidade está no sentido de variar para cá. Bom, vamos ver um pouco mais esse conceito. Se os sinais de velocidade e aceleração eles forem iguais, ou seja, se a velocidade é para lá e a aceleração é para lá, o que vai acontecer? A velocidade escalar da partícula vai aumentar, ou seja, ela vai ganhar rapidez, ela vai aumentar. Então,
se a velocidade é para lá e a aceleração é para lá, as duas positivas, esse objeto aumenta a velocidade. O contrário também vale, ó. Se a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa, a velocidade escalar também aumenta. Ela é acelerada, só que no sentido oposto, né? No sentido negativo. Por outro lado, se os sinais forem opostos, a velocidade escalar diminui. Olha só, se a velocidade é para lá e a aceleração é para cá, o que vai acontecer com essa velocidade? Ela vai parando até eventualmente voltar. O contrário também vale. Se a velocidade é para lá, está no sentido negativo, mas a aceleração é positiva, essa velocidade vai diminuindo, até que eventualmente ela volte, né? Então, ó, se os sinais forem os mesmos, a velocidade escalar aumenta. Se os sinais forem opostos, a velocidade escalar diminui. Beleza? Agora a gente vai fazer um testezinho para ver se vocês entenderam. Vamos lá. Imagine que um animal ele se move ao longo do eixo X. A gente quer saber qual é o sinal da aceleração do animal. Daí a gente tem a letra A. Se ele se move no sentido positivo com velocidade escalar crescente. Ó, então a gente tem o bichinho, né? Como é que eu vou desenhar um bichinho agora? Vou pôr um ponto que é melhor. Ele se move, ele está se movendo para lá e a velocidade escalar está aumentando. O que faz a velocidade escalar aumentar? Uma aceleração no sentido positivo. Beleza? Então aqui, ó, aceleração. Qual o sinal da aceleração? É positivo. Então o número 1, a letra A, tem uma aceleração positiva. Vamos ver a letra B. A letra B diz que ele está no sentido positivo, mas a velocidade está diminuindo. Ó, ele está andando para lá, mas a velocidade está cada vez menor. Eventualmente ela para. Então na letra B, o que acontece? A aceleração está no sentido negativo. Beleza? Vamos ver o próximo. Letra C. Ela está se movendo no sentido negativo e a velocidade escalar é crescente. Ou seja, agora ela não está mais indo para a direita, ela está indo para a esquerda e a velocidade só está aumentando. Para onde está a aceleração? Para a esquerda. Então o sinal é negativo. Né? E a letra D. Sentido negativo da velocidade escalar e ela se move no sentido negativo, mas agora a velocidade diminui. Ó, ele estava aqui, era uma velocidade grande, agora é menor e às vezes menor ainda. Então significa que ele está sendo desacelerado, ou seja, o sentido do A é o oposto do movimento. Então a letra D, o A aponta no sentido do eixo X, então é positivo. Deu para entender a ideia? O sentido do A tem a ver com para onde a velocidade está variando. Né? Então, no primeiro exemplo, a velocidade está variando para a direita. No letra B para a esquerda, C para a esquerda e o D é para a direita. Então, a gente tem menos, aliás, mais, menos, menos e mais. Ok? Vamos ver um exemplo aqui. Então, esse exemplo, a gente já tem uma função de posição. Eu até vou anotar aqui, ó, o x ele é igual a 4 menos 27t mais t ao cubo. Então a gente sabe que a posição da partícula está variando com essa função. E o x é em metros e o t é em segundos. Né? Então a gente vai ter algumas questões sobre essa função. A primeira delas é a seguinte. Como a posição x varia com o tempo, a partícula ela está em movimento. Né? Então, conforme o tempo passa, são posições diferentes, significa que ela está em movimento. Agora, a letra A diz para a gente determinar qual é a função da velocidade e qual é a função da aceleração. Será que a gente consegue fazer isso? Vamos lá. Então, a letra A pede a velocidade em função do tempo, que a gente já sabe que é a derivada dessa função com o tempo. Então, é a derivada de quem? De 4 menos 27t mais t ao cubo. E a derivada, a gente sempre vai pegar termo a termo. Derivada de 4 é 0. A derivada de menos 27t
é menos 27 vezes 1 vezes t na zero. Então é só menos 27 quando tem só o t. A derivada de t ao cubo é 3t na 2, ou seja, o 3 baixa, né? E o expoente diminui 1. Então a gente tem que a velocidade é dada pela função menos 27 mais 3t ao quadrado. E essa aqui é a função velocidade, que é a derivada da posição. Mas a gente também quer a aceleração. Então a aceleração, ela é, conforme o tempo passa, ela também é uma função de tempo, né? É a derivada de quem? É a derivada da função velocidade, que é menos 27 mais 3t ao quadrado. Menos 27 mais 3t ao quadrado. E a derivada disso, então a gente vai fazer de novo. A derivada do primeiro termo é zero, porque é uma constante. E sobra a derivada do segundo termo, que é 3 vezes 2 vezes o t na 1. Vezes o próprio t. Então a gente tem 6t. Apenas 6t. Então olha que a aceleração, ela também é uma função do tempo e é 6t. Então ele não só é acelerado, como a aceleração também varia, né? Então essa daqui é a função velocidade e a função aceleração. Então tá aqui. Ó, primeiro a gente faz a derivada em relação ao tempo do x e depois a gente faz a derivada do v. E aqui a gente tem as funções. Lembrando que o v é em metros por segundo e a aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Depois a letra B pergunta o seguinte: será que existe algum instante no qual a velocidade é igual a zero? Vamos analisar então. A gente vai ter que, para analisar se tem algum instante que a velocidade é igual a zero, a gente vai ver se tem algum momento em que esse v é igual a zero. Como que a gente faz isso? Simples, a gente vai pegar zero igual a menos 27 mais 3t ao quadrado. E a gente vai ver qual é o t que satisfaz essa equação. Então a gente tem 3t ao quadrado igual a 27. T ao quadrado igual a 27 dividido por 3, que é igual a 9. Ou seja, o t igual a mais ou menos 3 segundos. Então, no instante 3 segundos antes de começar a contar o movimento, ou seja, menos 3, ele passou com velocidade igual a zero. E 3 segundos depois que o movimento começou, ele também teve velocidade igual a zero. Foram 2 instantes no qual ele chegou a ter velocidade igual a zero. Ok? Então tá aqui, ó. A gente vai ver, a ideia-chave é ver quando v de t é igual a zero, que é só colocar zero aqui. E a gente isola e tem o t. São 2 t's. Então na letra C, o problema pede para a gente descrever o movimento da partícula quando o tempo é maior do que zero. Então para isso a gente vai ter que analisar as funções. A ideia para a gente analisar o movimento é analisar as expressões da posição, da velocidade e do tempo. E para a gente fazer essa análise, então a gente pode ver que eu até vou anotar aqui as funções para a gente poder analisar. Aqui. Então tá aqui, ó, a posição da partícula, né? A função que descreve a posição da partícula é 4 menos 27t mais t ao cubo. Aí a gente derivou isso aqui e obtivemos a velocidade como sendo menos 27 mais 3t ao quadrado, né? E a aceleração como sendo mais 6t. E a gente vai analisar essas 3 equações aqui. Então vamos lá para o problema, letra C. Então quando a gente olha o instante t igual a zero, a gente olha aqui, é só colocar zero aqui, ó, em tudo, né? Onde tem t a gente coloca zero, a gente vai ter, a posição é 4 metros, mais 4, a velocidade é menos 27, então ele até está numa posição mais 4 aqui. Tá aqui, né, objeto.
Mas aí ele está com uma velocidade apontando pro eixo x negativo, né? Então a gente tem aqui a velocidade para essa direção. Mas a aceleração nesse instante é zero, né? Porque o t aqui a gente coloca zero. Um segundo momento, então ele está vindo de lá para cá, ele está se deslocando. Nesse instante t igual a zero, ele está vindo naquela posição e a posição dele está diminuindo. Por outro lado, entre 0 e 3 segundos, por que 3 segundos? Porque a gente viu que em 3 segundos a velocidade é zero. Enquanto isso, a velocidade é negativa. Ele está se deslocando para cá, mas cada vez menos, cada vez menos. Então, lá em 3 segundos, em tempo igual a 3 segundos, a gente pode colocar nessa expressão aqui, ó. Então, o x em 3 segundos, a gente vai ver, coloca aqui o 3, fica 3 ao cubo dá 27, 27 vezes 3 e aqui 4, né? A gente pode fazer essa conta aqui, vai dar 50. Menos 50 metros. Então, o objeto vai estar lá na posição menos 50 metros. Porque ele está se deslocando bastante, mas ele parou. Ele parou porque ele chegou numa velocidade igual a zero. A gente fez a conta antes, né? No tempo 3 segundos. E a aceleração em 3 é 3 vezes 6. É 18 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só, ele está andando para cá até que ele para. E ele começa a ser acelerado naquela direção. Na verdade, ele está sempre acelerado, mas ele começa a aumentar a velocidade na direção positiva do eixo x. Olha só, a entre 0 e 3 segundos, a velocidade é negativa. Mas como a aceleração é positiva, ele está diminuindo, até que para, exatamente em 3 segundos. Ele para, né? Então a gente vê que quando ele para lá no menos 50, para cá, que fora de escala, né? Mas no menos 50, ele pararia e aí ele começa a andar para lá. Então ele vem para cá, para e depois começa a acelerar para lá. A aceleração é sempre para a direita. A aceleração é sempre para a direita. Só que aqui ela ainda é positiva, mas ela é até grande, né? É 18 metros por segundo ao quadrado. Então ele está sendo acelerado sempre para a direita, com t positivo. Então, já que a gente está vendo para o tempo maior do que 3 segundos, ela sempre se move no sentido positivo, né? E a sua velocidade é positiva e ela só aumenta progressivamente. Até chega a ser um exemplo não realístico, porque é impossível uma velocidade ser aumentada indefinidamente, né? A função, ela não limita o t. A gente poderia ter t infinito. Mas a matemática, ela nos permite ter uma aceleração até o infinito, até o t. Mas aqui, analisando o movimento, então, a gente tem um objeto que ele passa, né, em tempo igual a zero na posição 4, e ele está desacelerando, mas para a esquerda. Aí ele começa a acelerar para aquela direção, para a direita. Beleza? Então aqui a gente tem uma análise do movimento. E na próxima aula a gente vai ver um caso especial, que é o caso que tem o movimento uniformemente variado, que é quando a gente tem a aceleração constante, quando a variação do movimento é uniforme. Então, como você sabe, a gente está sempre olhando o universo de forma com o olhar da ciência, tentando descrever os movimentos dos corpos. Se vocês ainda não curtiram o canal, vai lá, curte agora, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte o vídeo e avalie a aula, diz se vocês estão gostando, estão acompanhando, né? Porque é muito importante para a gente poder adaptar e sempre trazer o melhor conteúdo possível para vocês. Pessoal, então, até a próxima aula, um forte abraço, espero vocês